Uma menina sem teto entrou no banco só para verificar se ainda tinha algo na sua conta. A gerente riu, os clientes zombaram, mas quando a tela mostrou o saldo, a verdade fez o banco inteiro silenciar. O sol da manhã refletia nas grandes janelas de vidro do banco como uma lâmina clara, cortando a calçada ainda úmida do sereno da madrugada. Pessoas passavam apressadas, andando em passos calculados, como se o dia já tivesse começado atrasado. Homens de terno ajustavam gravatas, mulheres seguravam bolsas firmes contra o corpo, motoristas paravam para deixar clientes importantes na porta. Era uma dança precisa e Ana não fazia parte dela. Ela estava do outro lado da rua, sentada sobre o meio-fio, abraçando as próprias pernas. O chinelo gasto deixava seus calcanhares quase tocando o chão frio. A blusa larga demais para o corpo magro tinha um rasgo próximo à gola. O boné desbotado escondia metade do rosto, mas não escondia o cansaço. Ela observava o movimento do banco, como quem observa um mundo que não lhe pertence. Respirou fundo. Precisava entrar, precisava tentar. Mesmo que fosse humilhante, mesmo que doesse, tudo o que precisava eram $5 para comprar pão. Mas na cabeça dela, talvez, quem sabe, ainda houvesse $12 esquecidos na sua conta, e $2 que ela tinha depositado meses antes, quando ainda ajudava a Dona Maria na floricultura, insistindo: "Guarda um pouquinho, menina, dinheiro foge fácil demais." Ana apertou o papel dentro do bolso, um comprovante velho, sujo, quase apagado, mas o número do CPF estava ali. Ela se agarrou àquele papel como quem se agarra a um fio de esperança. Quando decidiu atravessar a rua, sentiu o estômago se apertar. Entrar naquele lugar nunca era fácil. Ela esperou um grupo de pessoas entrar primeiro para não chamar atenção, mas chamou atenção de qualquer jeito. Sempre chamava. Ao chegar na porta giratória, o segurança colocou a mão na frente dela. Ei! Ei, ei. A expressão era dura, desconfiada. Aqui não é lugar para ficar pedindo. Ana ergueu o rosto apenas o suficiente para mostrar que não estava pedindo nada. "Eu só quero ver o saldo da minha conta", murmurou. O segurança riu, não alto, mas riu. "Você tem conta aqui?" Ana assentiu de maneira insegura. O segurança olhou-a de cima a baixo, como quem avalia um objeto velho deixado errado no corredor. Atrás, duas mulheres observavam a cena com nítido incômodo. "Deixa ela entrar de uma vez", reclamou um senhor atrás delas. "Tá atrapalhando." O segurança suspirou, girando a catraca com má vontade. "Vai, mas não encosta em nada." Ana entrou devagar. Era sempre o mesmo choque. O frio do ar-condicionado, o perfume que vinha das roupas das pessoas elegantes, o brilho das telas e do chão polido. Tudo parecia limpo demais, caro demais, distante demais. Ela caminhou até a área das senhas, mas cada passo parecia aumentar o burburinho ao redor. Uma mulher segurou a bolsa com força quando ela passou. Um homem ajeitou a aliança, desviando rápido o olhar. Uma jovem franzia o nariz como se estivesse perto de algo desagradável. Ana sentiu o rosto queimar. Queria ser invisível de verdade, desaparecer. Apertou o botão, a senha saiu, guardou o papel no bolso junto do comprovante antigo e procurou um lugar para sentar. Preferiu o canto, sempre o canto, onde ninguém reparava nela, onde nenhuma discussão começava. Mas mesmo no canto, os olhares vinham. Duas mulheres cochicharam. "Meu Deus, como deixam esse tipo entrar aqui? Vai pedir dinheiro para alguém, você vai ver." Um homem soltou um suspiro audível. "Devia estar lá fora. Aqui é banco, não albergue." Ana apertou os dedos no concreto frio da cadeira, não respondeu. Não encarou ninguém. Ao contrário do que todos pensavam, ela não queria esmola. Não queria atenção, não queria causar problema. Queria 5, só isso. Enquanto esperava, seus olhos percorreram o ambiente.
As paredes claras, as mesas de atendimento, as televisões transmitindo propagandas de viagens, crédito fácil, investimentos milionários. Não entendia nada daquilo, mas lembrava da voz única que falava com paciência. Um dia, se estudar direitinho, você pode entender essas coisas, Ana, dizia Dona Maria. A lembrança veio suave, como sempre vinha quando ela precisava de coragem. Ela se viu pequena, sentada num banquinho da floricultura, enquanto a velha arrumava um buquê. Pega a fita aí, menina. Não, essa outra. Isso você aprende rápido. A velha sempre carregava cansaço e carinho ao mesmo tempo. Ana engoliu em seco. Não podia pensar muito nela, ou o coração doía. O painel eletrônico apitava. Parecia que nunca chegava a sua vez. Ana olhou para a porta do banco. Podia sair, podia desistir, podia evitar tudo aquilo, mas a fome apertava o estômago. 5 ali 5. Respirou fundo. Outra pancada de realidade veio quando um grupo entrou rindo, falando alto. Um deles olhou para Ana e comentou: "Esse banco tá virando bagunça mesmo." O riso coletivo ecoou como um tapa. Ana abaixou ainda mais a cabeça. O tempo passou arrastado. O painel apitou novamente. O coração dela acelerou. Era ela. Levantou devagar, tentando não chamar atenção, mas chamando, sempre chamando. O silêncio da sala parecia segui-la, enquanto caminhava até o caixa 7. A atendente, uma mulher de expressão rígida, nem sorriu. "Documento?" perguntou sem olhar para Ana. Ela tirou o papel amassado do bolso. Eu queria só ver o saldo." A atendente pegou o papel entre 2 dedos, como se tocasse algo sujo. "Você tem conta nesse banco?" perguntou com uma sobrancelha arqueada. "Tenho, acho que tenho", respondeu ela, a voz fina de nervoso. A atendente deu um suspiro impaciente. "Aguarde um instante, vou chamar a gerente." Chamou-a não porque suspeitava de algo importante, mas porque não queria lidar com aquele tipo de situação. Ana sentiu o peito apertar. As pessoas atrás dela na fila já cochichavam. "Isso é um absurdo. Não acredito que deixaram essa menina entrar. Vai pedir empréstimo, deve achar que é brincadeira." Ana encolheu os ombros, queria desaparecer. A gerente apareceu. Carla. Terno cinza elegante, relógio caro, sorriso afiado. Olhou Ana como se estivesse avaliando um problema. "E o que você está fazendo aqui, garota?" Ana segurou firme suas palavras. "Eu só quero ver meu saldo." A gerente riu, um riso curto, arrogante, debochado. "O banco virou abrigo agora?" Alguns clientes riram junto. O rosto de Ana queimou. Carla pegou o CPF da mão da atendente e disse "Deixa comigo", e virou-se para o computador. "Isso vai ser rápido", murmurou, claramente preparada para encerrar a situação com mais deboche. E então, Ana percebeu algo. As pessoas atrás dela se aproximaram, querendo ver o que aconteceria. Um deles murmurou rindo: "Coitada, vai ter nem 2 ILAs na conta." Ana abaixou o olhar. O som do teclado preencheu o espaço entre Ana e a gerente. Um som rápido, irritado, como se cada tecla fosse uma resposta para a impaciência de Carla. Ela não olhava para Ana. Não precisava. Já tinha formado a opinião muito antes de digitar o primeiro número. Ana manteve as mãos cruzadas à frente do corpo, olhando para o chão brilhante. Parecia que cada passo de quem passava atrás dela ecoava dentro de sua cabeça. As risadas abafadas, os sussurros, o olhar duro de uma mulher que ainda segurava a bolsa contra o peito. Tudo aquilo pesava como se fosse culpa dela. Carla, apoiada no balcão, soltou um riso abafado enquanto lia o CPF na tela. "Você realmente acredita que tem conta aqui?" perguntou sem desviar do monitor, a voz tão carregada de ironia que parecia escorrer pelo ar. Ana engoliu seco. "Eu acho que sim." Carla arqueou uma sobrancelha, finalmente olhando para a garota.
Repetiu, deixando a palavra no ar por alguns segundos, como se fosse uma piada interna compartilhada, apenas entre ela e os outros adultos ao redor. Carla virou de volta para o computador, apertando mais algumas teclas, rindo sozinha. Isso aqui é um banco, minha filha, não é cofrinho. O comentário arrancou mais risadas discretas. Ana sentiu o rosto queimar, olhou rapidamente para os lados, tentando se esconder dentro do próprio corpo. Queria dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Não sabia se tinha o direito de falar. Não sabia se era melhor ficar quieta para não provocar mais deboche. Carla estendeu a mão. Documento, garota. Ana, com dedos trêmulos, tirou o papel do bolso. Era o comprovante amarrotado com o CPF anotado por Dona Maria. Não era bonito, não era limpo, mas era tudo o que ela tinha. Carla segurou o papel com 2 dedos, como se estivesse evitando sujar a ponta da mão. Meu Deus, murmurou, rindo um pouco. Nem documento direito tem. Deve ser conta fantasma isso aqui. Ela falou alto de propósito para todos ouvirem. A atendente do caixa 7 desviou o olhar, claramente desconfortável, mas não disse nada. Ninguém dizia nada quando a humilhação era com alguém que não podia revidar. Ana respirou fundo, tentando manter o controle. A voz de Dona Maria ecoou em sua memória. Menina boa, não se envergonha de ser quem é. Mas naquele momento era difícil acreditar nisso. Carla voltou ao sistema. Vamos ver essa sua fortuna, disse entediada. Deve ser emocionante. Digitou mais algumas teclas lentamente, como quem aumenta a expectativa. Mas a expectativa era só dela, porque a intenção era machucar, não ajudar. Aposto que você veio aqui só para dormir no ar-condicionado, continuou debochando. Ou para ver se alguém se comove e te dá algum trocado. Uma mulher mais velha cochichou. Não é lugar para esse tipo de gente. Ana ouviu. Cada palavra parecia bater como pedra no peito. Ela respirou fundo de novo. O banco estava cheio. As pessoas pareciam maiores, mais importantes, mais pertencentes. Ela era pequena, suja, uma intrusa, e mesmo assim precisava ficar. Precisava dos 5. Carla, antes de clicar no botão final para abrir o saldo, ainda encontrou espaço para mais uma tirada sarcástica. E aí, garota? Quer que eu te explique qual é a diferença entre saldo e limite? Ou você só quer ver se tem moedinhas hoje? Mais risadas, mais olhares. Ana abaixou ainda mais a cabeça. A voz de Dona Maria voltava e voltava. Você vale mais do que pensa, Ana. Mas era quase impossível acreditar. Carla digitou a última tecla. O sistema carregou por um segundo, apenas um. Foi então que Ana percebeu algo. A risada da gerente sumiu. Carla ficou imóvel. A mão que estava perto do mouse parou no ar. Os lábios, antes curvados em deboche, abriram-se lentamente, sem formar palavra alguma. Parecia que o ar tinha sido arrancado do peito dela. Ana ergueu os olhos assustada. Tá errado? Perguntou tímida. Carla não respondeu. Não piscou, não riu, nada. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, sobrando apenas ela e a tela. A atendente do caixa 7 percebeu primeiro. Carla, chamou estranhando. Aconteceu alguma coisa? Ela não respondeu. As pessoas ao redor começaram a notar o silêncio estranho e se aproximaram um pouco, ainda mantendo distância suficiente para fingir que não estavam curiosas. Carla recuou uns centímetros, como se tivesse levado um choque. O rosto dela ficou pálido. As mãos tremiam imperceptivelmente, mas tremiam. Isso não é possível, sussurrou. Ana deu um passo para trás. Eu fiz alguma coisa errada? Carla finalmente olhou para a menina, não com arrogância, não com desprezo, mas com um misto de medo, surpresa e algo que Ana não reconhecia, algo que ela nunca tinha recebido de um adulto assim. Cautela, como se de repente aquela garota fosse alguém importante. Você... Carla tentou falar, mas a voz falhou. Você pode só 1 minuto.
Ela apertou o botão do teclado de forma trêmula, como quem tenta confirmar se a realidade é mesmo a realidade. Depois encarou a menina de novo. De onde você tirou essa conta? Perguntou agora, num tom muito diferente. Ana franziu a testa. Eu só quero ver meu saldo. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Pessoas começaram a se aproximar um pouco mais. A curiosidade se tornou palpável. Um homem à esquerda murmurou. O que foi que apareceu ali? Uma mulher retrucou. Deve ser algum erro do sistema. Carla respirou fundo, tentando se recompor, mas a máscara de superioridade não encaixava mais no rosto dela. Ela olhou para Ana, olhou para a tela, olhou para as pessoas ao redor e tomou uma decisão abrupta. Vamos para minha sala, disse com voz rígida, quase nervosa. Agora. Ana recuou um passo. Mas por quê? Carla pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Porque precisamos conversar sobre algo importante. A gerente se levantou tão rápido que a cadeira bateu na parede atrás. E foi ali, naquele exato movimento desajeitado, que todos ao redor entenderam. Alguma coisa muito séria estava acontecendo. A menina sem teto, invisível até 5 minutos antes, agora era o centro de todos os olhares. Ana sentiu os joelhos ficarem fracos. Não sabia o que estava na tela. Não sabia por que Carla tinha mudado tanto, mas sentiu um frio cortar a espinha. Alguma coisa estava muito errada. Ana entrou na sala da gerente devagar, como quem pisa num lugar proibido. A sala tinha cheiro de ambiente caro, madeira polida, carpete sem manchas, uma parede inteira de vidro que deixava a luz da manhã entrar como se fosse uma bênção reservada apenas para poucos. Carla fechou a porta com cuidado, demais até, e passou a mão no cabelo, nervosa. O comportamento arrogante que exibira minutos antes parecia ter derretido. Era outra mulher agora, uma mulher preocupada. Sente-se, disse, puxando uma cadeira para Ana. A menina hesitou. Nunca tinha sentado em cadeira de couro, nem em sala de gerente, nem em lugar nenhum que cheirasse a poder, mas obedeceu com movimentos pequenos e tensos. Carla voltou para trás da mesa e puxou o monitor um pouco para si, como se quisesse esconder, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de olhar. Ana estava inquieta. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou. A voz quase um sussurro. Carla engoliu seco. Não. Sua resposta veio rápida demais. Não é isso, é que há um problema aqui. Problema? Ana franziu a testa. Carla respirou fundo, digitou a senha do sistema, abriu novamente a conta. A tela acendeu e lá estava. Uma linha simples, fria, digital. Saldo disponível, 128.409,72. Ana não viu o número. O monitor estava virado, mas sentiu a mudança no ar. Era como se a sala tivesse ficado menor, mais densa, mais perigosa. Carla passou a mão no rosto incrédula. Isso não pode estar certo, murmurou. Ela clicou nas abas do extrato, clicou de novo, verificou a agência, o CPF, o nome completo. Era mesmo Ana, era mesmo aquela conta, era mesmo aquele saldo. O coração de Ana acelerou. É muito ruim assim? Perguntou inocente. Carla quase riu. Mas não era riso de deboche dessa vez. Era riso nervoso. Garota, você está me ouvindo? Ela inclinou o corpo para a frente, tentando manter a calma. Você tem dinheiro aqui. Muito dinheiro. Ana piscou, confusa. Quanto? Carla hesitou. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Bastante, respondeu evasiva. Ana não entendeu a resposta, mas percebeu que era diferente, importante, inesperada. Deve estar errado, concluiu ela com naturalidade. Eu não tenho nada. Carla apertou os lábios. Eu pensei isso também, admitiu, mas já chequei 3 vezes. Não é erro, é a sua conta e esse é o seu saldo. Ana ficou imóvel. A sensação não era felicidade, não era alívio, não era empolgação, era medo. Um medo que ela não sabia explicar, mas sentia nos ossos. Mas de onde veio isso? Perguntou com voz trêmula.
Eu nunca coloquei nada ali, só uns reais, acho. Carla observou a menina, a blusa rasgada, os cabelos sujos, os dedos tremendo. E entendeu. Ana não estava fingindo. Ela realmente não sabia. A gerente mudou a postura imediatamente na cadeira, ajeitou o terno, abaixou a voz, tentou sorrir. Um sorriso que não combinava com ela, mas era o único que encontrou. "Você quer um copo d'água?" perguntou, gentileza repentina. Ana estranhou. "Não tem certeza?" Insistiu. "Posso pedir café, chocolate quente, o que quiser." Ana balançou a cabeça. Era estranho, muito estranho. Carla respirou fundo outra vez, tentando pensar rápido. Aquela situação podia ser uma oportunidade para ela ou um desastre. Uma menina com mais de 128 mil reais era um problema para o banco se não fosse tratado com cuidado. Ana, entretanto, só sabia que estava com medo. "Eu quero ver o saldo", disse com firmeza inesperada. "Por favor, só isso." Carla engoliu seco. Não queria mostrar, mas não podia negar. Virou lentamente o monitor na direção da menina, bloqueando com a mão parte da tela para esconder informações sensíveis. Exibiu apenas uma linha, a linha que importava. Ana aproximou o rosto, franziu os olhos, tentou ler. Demorou 3 segundos para processar. 3 segundos que pareciam passar em câmera lenta. Então, 100. Murmurou quase sem voz. 100.000? Carla assentiu, engoliu em seco novamente. 128.409. Completou. Cada número dito cuidadosamente. Ana recuou na cadeira como se tivesse levado um empurrão invisível. Sentiu o ar faltar. "Mas isso não é meu", disse imediatamente. "Não pode ser meu. Eu não tenho ninguém. Eu nunca tive nada. Isso aqui tá errado." Carla passou a mão no queixo tentando organizar pensamentos. Alguém depositou. Alguém que tinha acesso ao seu CPF. Alguém que sabia da sua conta. "Mas para o banco isso pertence a você. É o seu dinheiro, Ana." A menina balançou a cabeça várias vezes. Não é meu. Eu não fiz nada para isso." Ela parou. Engoliu o choro que ameaçava subir, não de emoção, mas de pavor. Era grande demais, assustador demais, incompatível demais com sua vida. Carla percebeu o pânico e usou isso. "Calma", disse com voz mais suave do que jamais usara na vida. "Me escuta, você precisa ter cuidado com isso. Muito cuidado, esse dinheiro muda tudo." Ana olhou para ela com olhos assustados. "Mas eu não quero mudar tudo", confessou. "Eu só queria comprar pão." Carla sentiu o estômago revirar, uma mistura de compaixão e cálculo. "Mesmo assim", murmurou, "você tem que pensar com calma, tem que decidir o que vai fazer, tem que entender de onde veio. Eu posso ajudar com isso se você quiser." Ana ficou em silêncio. Não sabia se podia confiar. Não sabia o que pensar. Ao fundo, através da porta de vidro, algumas pessoas espiavam discretamente na tentativa de entender por que a gerente tinha arrastado uma menina suja para dentro da sala particular. Carla se levantou. "Vou imprimir o extrato inicial para você", disse. "E depois podemos ver seu histórico." Ana não respondeu, apenas manteve o olhar perdido, preso naquele número. 128.409,72. Era impossível, inacreditável, assustador. Carla percebeu algo. A menina estava começando a tremer. "Ana", chamou com cuidado, "você está bem?" A menina levantou o rosto devagar, os olhos marejados, a voz arranhada e disse com uma honestidade que cortou o ar: "Esse dinheiro não é meu." O silêncio dentro da sala parecia maior do que o próprio espaço. Carla segurava o extrato impresso com uma mão trêmula, enquanto Ana, ainda sentada, encarava o vazio como se tentasse fazer o mundo parar. O número, aquelas cifras impossíveis, ainda giravam dentro da cabeça dela, como se tivessem sido escritas em outra língua. "Esse dinheiro não é meu", repetiu com um fio de voz.
Carla passou a mão no rosto, tentando manter a compostura de gerente, mas falhando miseravelmente. Havia algo na postura dela, algo sutil que denunciava pânico. Não pânico pela menina, mas pelas implicações. Ana, calma. A voz veio baixa, quase doce. A gente vai entender isso juntos. A menina respirou fundo, mas o ar parecia não entrar direito. Pode ver de onde veio? Perguntou, agarrando o braço da cadeira para não cair. Carla assentiu, virou-se para o computador com movimentos tensos. Vou acessar o histórico completo, disse, digitando rapidamente. Às vezes são depósitos automáticos, às vezes são valores de terceiros, mas vamos com calma. A tela abriu. Uma lista apareceu. Várias linhas, meses diferentes, valores diferentes, mas todos parecidos. Depósitos. Depósitos feitos de forma regular, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Ana inclinou o corpo, curiosa e assustada. Carla rolou a tela. Os olhos dela iam ficando mais largos a cada linha. Isso aqui, murmurou. Isso aqui não é comum. O que é? Ana perguntou. Carla respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta que não podia ser fechada depois. Todos esses depósitos foram feitos por uma única pessoa. Ana arregalou os olhos. Uma pessoa. Sim. Carla clicou em uma das linhas. O sistema abriu os detalhes do depósito, nome do remetente, agência, conta, origem do valor. E então, lá estava, Maria Silva. A visão daquelas letras fez algo dentro de Ana quebrar e se reorganizar ao mesmo tempo. Um choque que começou na boca do estômago e subiu pelo peito, pela garganta. Ela não respirou, não conseguiu. Não, murmurou. Não pode ser. Carla observou a reação da menina, intrigada. Você conhece essa pessoa? Ana fechou os olhos e o mundo ao redor simplesmente desapareceu. O cheiro de flores frescas sempre enchia o ar nos primeiros segundos, misturado com terra úmida e folhas cortadas. A floricultura de Dona Maria era pequena, velha, com vasos pendurados em ganchos tortos e um rádio antigo que falhava mais do que tocava. Ana se lembrava como se estivesse lá agora. A primeira vez, ela devia ter uns 9 anos. Estava sentada na calçada com fome, mas tentando fingir que não estava. Dona Maria passou por ela e parou. Menina, você está há quanto tempo aí sentada? Ana encolheu os ombros. Não sei. A velha coçou o cabelo grisalho. Tá com fome? A resposta não veio pela boca, mas pelos olhos. Dona Maria suspirou fundo. Então entra, mas não encosta nas flores sem pedir. São mais delicadas que eu. Ana riu. Foi a primeira risada verdadeira que dera em dias. Dentro da floricultura, Dona Maria dividiu o último lanche que tinha. Metade para você, metade para mim, mas a maior fica para você porque tá mais miúda. Essa era a fala dela, sempre era. A velha não falava bonito, mas falava com carinho, com cuidado, com verdade. Carla limpou a garganta, trazendo Ana de volta ao presente. Ana, você está bem? A menina abriu os olhos lentamente. As lágrimas estavam lá, mas contidas, presas num ponto onde nem desciam, nem desapareciam. Ela... Gana tentou falar. Ela era minha amiga. Carla se ajeitou na cadeira. Dona Maria, Ana assentiu. Eu morava na rua, perto da floricultura dela. Às vezes ela deixava eu ficar lá dentro no cantinho, me dava comida, me ensinava a arrumar buquês. A voz falhou. E depois? Carla perguntou mais calma. Ana apertou o tecido da blusa entre os dedos. Ela ficou doente. Tossia muito. Depois não conseguia mais abrir a floricultura. Carla esperou, não interrompeu. Um dia ela... Ana respirou fundo. Ela não acordou. O silêncio que tomou a sala não era o mesmo silêncio de antes. Era mais profundo, mais denso,
cheio de respeito involuntário. Ana enxugou o rosto rapidamente, como se tivesse medo de ser fraca na frente da gerente. Ela não era rica. A voz da menina tremia. Ela não tinha nada, tinha só a floricultura. Nem sei se tinha família. Carla virou novamente o monitor para si e rolou mais algumas linhas. Então, começou hesitante. Isso pode significar que ela juntou esse dinheiro por anos para você ou que recebeu algo e decidiu colocar tudo na sua conta. Mas o fato é, esses depósitos são legítimos, todos eles. Ana tentou entender, tentou juntar a imagem da velha de mãos calejadas, rindo de suas tentativas desajeitadas com as flores, dividindo lanche e ensinando a diferença entre Rosa e Margarida, e a ideia de mais de 128 mil reais era inconcebível. Ela deixou isso para mim. Ana murmurou quase sem acreditar no som da própria voz. Carla respirou fundo. Parece que sim. A menina encostou as duas mãos no rosto. Não chorou de alegria, chorou de saudade, de perda, de gratidão que doía. Carla, pela primeira vez desde que a conhecia, ficou sem palavras. Ana, eu sinto muito, disse sincero. A menina enxugou o rosto com o braço. Ela não me disse nada, sussurrou. Eu nem pude agradecer. Carla fechou a aba dos depósitos respeitosa. A tela ficou silenciosa de novo, como se o computador entendesse que aquele momento não era técnico, era humano. Ana respirou fundo, tentando recuperar forças, e disse num fio de voz: Ela não me deixou dinheiro. Carla franziu o rosto. Ana completou: Ela me deixou uma chance. E ali, naquela frase pequena, estava toda a verdade. Ana continuou sentada diante do monitor, respirando fundo pela primeira vez, entendendo no fundo do peito que Dona Maria não tinha ido embora. Ela tinha deixado o caminho e agora dependia dela segui-lo. A sala parecia menor agora, não pelo tamanho, mas pelo peso da revelação. Ana permanecia sentada, com os olhos ainda vermelhos, enquanto Carla ajeitava os papéis sobre a mesa, numa tentativa desajeitada de recuperar o controle da situação. Carla inspirou fundo, tentando retomar a postura profissional. Ana, começou com voz suave demais para quem era tão arrogante minutos antes. Agora que sabemos de onde veio o dinheiro, precisamos conversar sobre como você vai cuidar disso. Ana ergueu o rosto lentamente. Parecia mais velha do que seus 13 anos, não pelo corpo, pelo olhar. Um olhar que carregava saudade, medo e algo novo, responsabilidade. Eu não sei cuidar disso, admitiu sincero. Eu nem sabia que existia. Carla sorriu com a ponta dos lábios, um sorriso treinado, calculado. É por isso que estou aqui. Eu posso te ajudar. Ana franziu a testa. Ajudar? Como? A gerente cruzou as mãos sobre a mesa, como alguém prestes a apresentar uma oportunidade imperdível. Você tem uma quantia muito alta para sua idade e dinheiro, quando não é administrado, desaparece. Nós podemos aplicar parte dele, investir, criar uma reserva estruturada. Com o tempo, esse valor pode dobrar, triplicar. Ana arregalou os olhos. Não entendia metade do que ouvia, mas a palavra dobrar soou grande demais. Carla percebeu e gostou. Eu posso acompanhar tudo pessoalmente, continuou. Posso cuidar da sua conta até você fazer 18 anos. Você não precisa se preocupar com nada, basta autorizar. Ana abaixou o olhar. Não gostava daquilo. Não sabia por quê, mas não gostava. Carla percebeu a hesitação e dobrou a aposta. E tem outra coisa. Ela se inclinou para a frente. Você pode sacar um valor maior agora. 15 mil, 20 mil, comprar roupas novas, um celular, talvez um apartamento pequeno, melhorar sua condição. Você merece isso, não merece? Ana olhou para as próprias mãos, ali sujas de poeira, ali frágeis. Merecer.
Dona Maria nunca tinha falado sobre merecer dinheiro, falava sobre merecer cuidado, sobre merecer uma chance, sobre merecer dignidade. Ana voltou a erguer o rosto mais firme que antes. Eu não quero comprar nada. Carla piscou surpresa. Como assim? Eu não quero nada disso, repetiu. Eu só queria ver se tinha uns reais para comprar pão. O silêncio que se instalou foi estranho, incômodo, como se Carla não soubesse reagir a uma recusa tão simples. Ana respirou fundo. E eu não quero que ninguém cuide dessa conta para mim, disse com mais coragem do que imaginava ter. Se tiver que gastar alguma coisa, eu quero decidir. Carla tentou manter o sorriso, mas o rosto dela endureceu por dentro. Claro, claro, você tem esse direito. A voz dela não saía tão convincente quanto pretendia. Mas você é muito nova, Ana. Essas decisões são complexas. Um pequeno erro. O dinheiro não é para eu virar rica, interrompeu Ana com a voz embargada. É para eu viver. Carla ficou em silêncio. Ana continuou. Ela começou a colocar dinheiro quando ficou doente, né? Carla abriu o extrato novamente. Rolou as datas, confirmou. Sim, os depósitos começaram há 1 ano. Todos mensais, todos no mesmo valor. Ana fechou os olhos. Ela lembrava. Lembrava da velha tossindo, escondendo a tosse com o braço para não assustar a menina. Lembrava de algumas semanas em que Dona Maria mal conseguia abrir a floricultura. Lembrava das vezes em que a velha dizia: se um dia eu não estiver aqui, você não fica sozinha. E Ana, inocente, respondia: eu fico não. A senhora sempre volta. Agora entendia que não era verdade. A velha estava indo embora e estava deixando tudo pronto para que a menina tivesse outro caminho. Ana abriu os olhos e olhou firme para Carla. Ela sabia que ia morrer. Carla hesitou. Talvez... tentou suavizar. Ana balançou a cabeça triste. Ela sabia e deixou isso para mim. Carla respirou fundo. Ana, eu sinto muito por isso, de verdade. A menina enxugou as lágrimas que caíam sem pedir licença. Carla se moveu na cadeira, tentando retomar o terreno perdido. Então vamos fazer assim. Você pode sacar um valor pequeno hoje. O restante nós guardamos numa aplicação segura, algo que renda mensalmente. Assim você não perde dinheiro. Ana pensou por alguns segundos. Pensou no pão, pensou na fome, pensou na rua fria de madrugada, pensou no cobertor rasgado que dividia com outra menina de vez em quando e pensou em Dona Maria. Dona Maria nunca deu luxo, deu o essencial, deu o que podia. Eu quero sacar só 20, disse Ana com uma calma impressionante. Carla arregalou os olhos. 20 é tudo que eu preciso hoje. Carla quase perdeu o fôlego. Ana, você tem mais de 128 mil reais na conta. Você pode... Eu quero 20. Ana cortou firme. Só isso. Carla ficou muda. Não sabia o que fazer. O sistema permitia, era direito da menina. Mas ver alguém pedir tão pouco diante de tanto era inaceitável para seu orgulho profissional. Como quiser, disse engolindo a frustração. Vou liberar o saque. Ana observou enquanto ela digitava os comandos, como se estivesse vendo alguém mexer na chave de um portal desconhecido. Carla entregou o comprovante, ainda atordoada. Está liberado. Você pode retirar no caixa. Ana levantou devagar. O peso da existência parecia menor agora, não por causa do dinheiro, mas pela certeza de algo maior. Dona Maria tinha cuidado dela, mesmo sem estar ali, mesmo depois de partir. Antes de sair da sala, Ana segurou o batente da porta por um instante. Olhou para Carla, com olhos honestos, inocentes e profundos. Eu não sou rica, disse. Eu só tive alguém que acreditou em mim. Carla não encontrou resposta. Ana saiu, caminhou pelo corredor como quem aprende a andar outra vez. Pessoas observavam curiosas, mas agora já não doía tanto. No caixa eletrônico, ela retirou a nota de 20 lis. A nota veio quente, nova, limpa,
Contraste perfeito com suas mãos sujas. Ana sorriu pequeno, tímido, verdadeiro, e então saiu do banco com a nota dobrada no bolso, o coração apertado de saudade e uma certeza silenciosa. A chance que Dona Maria deixou não era o dinheiro, era o caminho, e ela estava pronta para dar o primeiro passo. Ana saiu do caixa eletrônico segurando os 20 raios como se fossem algo precioso demais para ser amassado. A nota estava dobrada no meio, meticulosamente guardada no bolso da calça suja. Ela respirou fundo antes de caminhar em direção à porta giratória do banco, mas não chegou a atravessá-la. Ana, chamou uma voz atrás dela. Ela virou devagar. A gerente Carla vinha apressada pelo saguão, ajeitando o terno com mãos nervosas. Algumas pessoas que estavam na fila levantaram as sobrancelhas surpresas. Não era comum ver a gerente correndo atrás de alguém, muito menos atrás de uma garota suja de rua. Carla se aproximou com um sorriso tão grande quanto artificial. Ana, espere, por favor. A menina ficou parada, braços colados ao corpo. Não sabia se tinha feito algo errado. Carla pigarreou, tentando parecer calma. Queria pedir desculpas. Os clientes ao redor começaram a prestar atenção. Alguns, os mesmos que antes riram de Ana, agora observavam tentando entender o que estava acontecendo. Como se o simples fato da gerente estar ali criasse uma nova narrativa. Desculpas. Ana repetiu baixinho, mais confusa do que indignada. Carla forçou um sorriso mais largo. Sim, claro, eu não deveria ter sido ríspida com você. Foi um mal-entendido. Sabe como é? O banco está sempre cheio. Às vezes a gente se estressa. As palavras saíam frágeis, frágeis demais para uma mulher acostumada a olhar de cima. Ana apenas observava. Carla continuou tentando se aproximar. Eu espero que você entenda que não foi nada pessoal. Nós valorizamos todos os nossos clientes. A frase ensaiada soou vazia. Mesmo? Perguntou Ana com a cabeça levemente inclinada. Valoriza. Carla engoliu seco. Claro que sim, Ana. Todos são importantes para nós. Ana apontou com o queixo para a fila. Ninguém parecia achar isso. Alguns clientes desviaram o olhar. Outros mexeram no celular para fingir que nem estavam escutando. Carla tentou recuperar terreno. Você deve ter entendido errado. As pessoas às vezes julgam pela aparência, mas aqui dentro... Ana interrompeu com uma sinceridade que cortava. Você riu de mim. A gerente ficou imóvel. A verdade não tinha escândalo, não tinha raiva, apenas existia e doía mais assim. Ana... Carla abaixou o tom, tentando parecer sensível. Eu realmente espero que você me perdoe. A menina respirou fundo, olhou para a gerente, depois para os clientes ao redor, depois para a porta, como se todo o ambiente quisesse ouvir sua resposta. Mas sua voz saiu calma, firme e surpreendentemente adulta. Eu não estou brava, disse. Não preciso ficar brava para saber quando alguém não gosta de mim. Carla arregalou os olhos, pega de surpresa pela maturidade. Eu não pedi desculpas porque você tem dinheiro agora, continuou Ana. Eu pedi... fui injusta. Ok, Ana cortou sem elevar o tom. Eu sei quando alguém está falando a verdade e quando está falando porque está com medo. Carla ficou pálida. Um silêncio constrangedor tomou o saguão. Parecia que cada pessoa na sala havia parado de respirar. Ana respirou fundo mais uma vez. Você não precisava me pedir desculpa, disse, porque não foi comigo que você errou. Carla piscou confusa. Como assim? Ana ajeitou a nota de 20 raios no bolso. Eu já sabia como o mundo me vê. Ela deu de ombros. Eu já sabia que ninguém acredita em mim, que ninguém acha que eu devo estar aqui dentro. Não foi novidade. Carla ainda estava tentando entender quando Ana completou. Você errou com você mesma. A gerente abriu a boca, mas não encontrou palavras. Eu continuo sendo quem eu era antes, Ana disse. Só que agora vocês é que estão vendo diferente, eu não.
Carla sentiu aquela frase bater como um golpe preciso e todos ao redor, mesmo sem querer, sentiram também. Algo mudou no clima do saguão. Algo silencioso, sutil e enorme. Ana recuou um passo. Eu só quero viver do jeito certo, disse. Não quero que ninguém passe por cima de mim, mas também não quero passar por cima de ninguém. Carla tentou esticar a mão para um aperto de mãos, talvez imaginando uma cena bonita para encerrar o momento. Ana olhou para a mão estendida, depois para o rosto da gerente e balançou a cabeça devagar. Eu não preciso disso. A mão de Carla ficou suspensa no ar, tremendo de leve antes de ser recolhida. Ana caminhou em direção à porta giratória. Cada passo parecia ecoar no chão de mármore. Quando empurrou a porta, sentiu o vento da rua bater no rosto, frio, mas livre. Ela desceu os degraus do banco sem olhar para trás. Alguns clientes cochicharam. Ela não aceitou o aperto de mão da gerente. Bem feito, menina esperta. Mas Ana não estava ouvindo mais nada. Ela caminhava devagar com a nota de 20 reais no bolso e uma sensação estranha no peito. Não alegria, não vitória, não vingança. Era outra coisa. Era dignidade. Pela primeira vez ela sentia que era dona de si mesma, não por causa do dinheiro, mas porque tinha escolhido quem queria ser. Quando chegou à calçada, olhou para o movimento da rua. Pessoas indo, vindo, apressadas, indiferentes, a mesma cidade de sempre. Mas agora ela tinha a chance de caminhar dentro dela de um jeito novo. Ela pensou em Dona Maria, no cheiro de flores da loja, no barulho das tesouras cortando caules, no sorriso cansado da velha dizendo: menina boa precisa de alguém para acreditar nela. Ana engoliu seco. Eu vou fazer dar certo, murmurou para si mesma. A brisa levou a frase como se fosse uma promessa. Então, com passos pequenos, simples e muito humanos, Ana seguiu pela calçada, sem ninguém aplaudindo, sem ninguém percebendo, mas carregando dentro de si o primeiro pedaço de algo que ela nunca teve. Um começo. O ar da rua parecia diferente quando Ana saiu do banco. O sol já não estava tão forte, tingindo a cidade com um dourado suave que deixava tudo mais lento, quase silencioso. Ou talvez fosse apenas ela, caminhando devagar, tentando entender o peso do que tinha acabado de acontecer. Não era exatamente alegria, não era exatamente medo. Era algo no meio, um território desconhecido, onde ninguém havia ensinado a ela como pisar. Ana pressionava os G20 no bolso como se fossem frágeis demais, como se pudessem desaparecer se ela respirasse errado. Tudo nela estava em suspensão. O corpo magro, o olhar atento, o coração batendo rápido. Ela não compreendia tudo e sabia disso, mas compreendia o suficiente. Agora, ela tinha uma chance real, uma chance que nunca tinha existido antes. Não pensou em mudar de vida da noite para o dia. Não pensou em comprar roupas novas. Não pensou em ser rica. Seu primeiro pensamento foi simples, cruelmente simples. Eu vou comer hoje. E só isso já pesou nos olhos dela. Ana caminhou até a padaria da esquina, aquela onde às vezes deixavam ela entrar e às vezes mandavam ela sair. Hoje ninguém a expulsou. Ninguém a olhou com nojo, talvez porque estivesse menos desarrumada do que ontem, ou porque as pessoas simplesmente não reparam quando não querem reparar. Ela entrou, olhou para o balcão, viu o pão quentinho e a garganta apertou. Um pão e um suco, pediu quase sussurrando. A atendente assentiu sem olhar muito para ela. Entregou o pedido. Ana segurou o copo e o pacote como se fossem um tesouro. Nem lembrava a última vez que tinha tomado suco. Sentou-se num banco de cimento do lado de fora. Não havia mesa, não havia sombra, nada convidativo. Mas para ela era o suficiente. Abriu o pacote devagar. O cheiro do pão quente subiu. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e mordeu.
A primeira mordida quase fez lágrimas escaparem, não porque estivesse extremamente gostoso, mas porque não doía, não humilhava, não precisava pedir, não precisava dividir para não parecer invasiva. Era só comida. Comida que ela podia pagar. Quando terminou metade do pão, ouviu um som baixinho, um estômago roncando. Virou o rosto devagar. Ali, sentada no chão, estava outra menina, uns anos mais nova, talvez. Roupa suja, olhar cansado, mãos escondidas nas mangas da blusa grande demais. Ana hesitou. Ela tinha tão pouco. E mesmo assim, Dona Maria surgia na memória como um lembrete vivo, quase uma presença física. A última vez que Ana estivera na floricultura, a velha havia dividido o café com ela. Não tinha açúcar, não tinha leite, não tinha muito sabor, mas tinha carinho, e carinho mudava o gosto de qualquer coisa. Sem dizer nada, Ana partiu o pão ao meio, aproximou-se da menina, estendeu a metade. A garota a olhou com surpresa, como se ninguém tivesse feito isso em meses, talvez anos. "Para mim?" perguntou desconfiada. Ana só assentiu, sem discursos, sem explicações, sem tentar virar heroína. A menina pegou o pedaço devagar, como quem teme que seja brincadeira. Depois sorriu um pouco. Um sorriso tímido, torto, mas verdadeiro. "Valeu", murmurou antes de devorar o pão. Ana voltou para o banco, sentou-se outra vez, terminou o suco, ficou observando a movimentação da rua. Não havia nada extraordinário acontecendo, mas pela primeira vez ela sentia que estava dentro da vida, não à margem dela. Mais tarde, ela seguiu até o beco onde costumava dormir. Não por saudade e não por hábito, mas porque ainda era o único lugar que conhecia bem o suficiente para chamar de quase lar. Quando chegou, um gato revirava um saco de lixo. Um motoqueiro acelerou ao lado, levantando poeira. O beco continuava igual. Cinza, abafado, apertado. Ana parou diante do quadrado de papelão que costumava ser a sua cama. Agachou-se, passou a mão devagar sobre o papel molhado nas bordas, marcado por noites de chuva e frio. Aquilo tinha sido sua âncora por tanto tempo que era estranho pensar que talvez não fosse mais. "Eu não preciso voltar aqui amanhã." A frase ecoou na cabeça dela como um sussurro libertador e ao mesmo tempo assustador. Não porque tivesse virado rica, não porque tivesse um futuro grandioso garantido, mas porque agora tinha um abrigo temporário. O banco acionou. Depois que a gerente percebeu que Ana era menor, vulnerável e precisava de suporte imediato, um programa social, uma cama, um chuveiro quente. Pela primeira vez em muito tempo, Ana não iria deitar no chão naquela noite. Tocou o papelão uma última vez, não com carinho, mas com respeito. Era parte da história dela, não o destino. Sentou-se no chão, encostou a cabeça no muro e deixou a memória fazer o resto. Dona Maria aparecia em pedaços. O sorriso cansado dela, a voz rouca, as mãos delicadas arrumando flores, a frase que ela repetia sempre que Ana aparecia triste. "Menina boa precisa de alguém para acreditar nela." Na época, Ana não entendia a profundidade disso. Agora, entendia. A velha não sabia se o banco um dia ia tratar Ana com dignidade, não sabia se ela ia crescer, não sabia se teria uma vida longa, não sabia de nada, mas acreditou e deixou aquela pequena fortuna como quem deixa uma luz acesa num quarto escuro, esperando que alguém encontre o caminho. Possibilidade. A herança não era dinheiro, a herança era chance. Ana respirou fundo, secou os olhos com o próprio braço e levantou devagar. Não tinha planos grandiosos, nada de sonhos irreais, nada de mudar tudo. Ela queria estudar, só isso. Perguntar no abrigo se podia pegar livros, se podia frequentar aulas, se podia aprender a escrever melhor, ler melhor, entender as coisas que sempre ficaram fora do alcance dela. Um passo pequeno. Um passo possível.
Ela caminhou até a avenida iluminada. O trânsito seguia apressado. Pessoas reclamavam do calor. Carros passavam buzinando. Ninguém fazia ideia do que tinha acontecido naquela tarde. E tudo bem. Ela percebeu algo profundo. Não é o dinheiro que me torna diferente, é o que eu faço com ele. Dona Maria não deixou riqueza, deixou o caminho. E caminho é tudo que uma menina sem teto nunca teve. Ana respirou o ar frio do começo da noite. O vento bagunçou seu cabelo, as mãos tremiam, não de medo, mas de esperança. Ela não sabia como seria o amanhã. Não sabia se conseguiria estudar, não sabia se manteria o abrigo por muito tempo. Mas sabia de uma coisa. Pela primeira vez, ela tinha um amanhã. Olhou para o céu, aquele céu que sempre viu deitada no chão, mas que agora via de pé, e sorriu sozinha. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas cheio de significado. "Valeu, Dona Maria", sussurrou e seguiu caminhando sem aplausos, sem exageros, sem milagres, apenas uma menina começando de novo. A história de Ana não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre tudo o que existe antes do dinheiro e tudo o que continua existindo mesmo depois. Fome, abandono, invisibilidade, medo e, ainda assim, uma capacidade quase milagrosa de seguir em frente. Ana não se tornou especial quando descobriu o saldo. Ela já era especial muito antes disso. Ninguém tinha percebido, e essa talvez seja a parte mais dura da vida. Quantas pessoas como ela passam diante de nós sem que a gente note? Quantos talentos, quantas dores, quantas histórias inteiras nós ignoramos porque a aparência não combina com o nosso tempo, com a nossa pressa, com o nosso olhar treinado para escolher quem merece existir. O dinheiro apenas revelou o que já estava ali. Revelou a bondade de Ana, que dividiu o pouco que tinha. Revelou a generosidade silenciosa de Dona Maria, que preparou um futuro para uma menina que o mundo inteiro dizia não ter nenhum. Revelou também a pequenez de quem julgou pela roupa, pelo cheiro, pela condição, e mudou de atitude apenas quando viu números na tela. No fim, a maior virada não aconteceu no monitor do banco, mas dentro de cada pessoa que acompanhou aquele momento. Ana seguiu andando pelo mundo com a mesma humildade de sempre, porque riqueza verdadeira não é o que entra na conta, é o que permanece no coração. E o gesto de Dona Maria, simples, quieto, quase anônimo, lembra algo que a vida insiste em repetir. Às vezes, tudo que alguém precisa é que uma única pessoa acredite nela. Pode ser uma velha da floricultura, pode ser você, pode ser eu. Uma única pessoa muda o destino de outra, não por grandeza, mas por cuidado. A história termina quando Ana caminha pela cidade com passos tímidos, mas certeiros, carregando mais do que um saldo inesperado, carregando a chance de não ser mais invisível. E a verdadeira pergunta que fica não é o que ela fará com o dinheiro, mas sim o que nós faremos com o olhar. Porque o mundo não melhora quando alguém enriquece, melhora quando alguém enxerga. E às vezes tudo começa assim, com uma menina suja entrando num banco e lembrando a todos que dignidade não se mede pelo bolso, mas pela humanidade que cada um escolhe oferecer.